O termo cristão surgiu lá em Antioquia pelos gentios, os gentios que começaram a chamar a igreja aqueles primeiros discípulos de cristãos. Tem um texto lá em Atos 11:26. Vou contar aqui com o apoio de Moraes aqui, fazer a leitura dos textos. Atos 11:26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristão diz que no grego quer dizer cristianos, e cristianos significa pertencente a Cristo, né? Ou pequeno Cristo. Essa é a origem lá no grego. E o mundo reconheceu isso na vida dos primeiros discípulos. Características neles em Cristo Jesus, marcas de Cristo naqueles primeiros irmãos. Em Atos 16:1 a gente vê alguns testemunhos. Aqui eu vou passar com a relação de alguns exemplos, alguns bons exemplos, homens de Deus, de boa reputação. Aqui o primeiro, Timóteo, Atos 16:1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele. O excelente testemunho de Timóteo o qualificou, né? Capacitou para acompanhar Paulo aí nas viagens missionárias. A gente encontra também a vida de Demétrio, 3 João 1:12. Todos são testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nos testemunhamos, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Um homem que tinha um bom testemunho por parte da igreja, só que da própria verdade, e dos líderes locais. Os líderes também davam bom testemunho aí de Demétrio. A gente vê outro caso lá, os 7 diáconos, Estevão, Filipe, Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Amém. A gente vê também os profetas lá na antiga aliança dando um bom testemunho. Hebreus 11:24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A gente vê vários testemunhos, né? Poderia incluir aqui o testemunho dos irmãos de Jiqué. Os irmãos, às vezes tem testemunhos fortes aqui, irmãos solteiros que aí abriram de uma vida de impureza, de pecado, estão guardados do Senhor. E tem bom testemunho dos irmãos aqui, lá fora também. Tivemos também casados. Hoje é muito comum o casado aí fora, geralmente não tem uma mulher só, não. São várias. Então, aqui na igreja
irmãos de bom testemunho, irmãos que, casados com uma mulher só, que vivem voltados para Deus, cuidam da sua casa, irmãos tementes ao Senhor. A gente tem aqui também entre os irmãos viúvos guardados aqui no Senhor, perseverando, irmãos que foram separados porque seus maridos ou mulheres abandonaram, mas estão perseverando, são considerados eunucos, né? Que nós chamamos de eunucos, estão perseverando. Irmãos que partiram assim com essa vida. Lembro aqui de Nábio, irmão precioso, e muitos outros irmãos aí que for citar aqui. Não vou citar, porque senão vai pegar outro rumo. Mas temos bons testemunhos entre nós, irmãos. Bons testemunhos, graças a Deus. Então, as pessoas, elas reconhecem que nós seguimos ou não a Cristo Jesus. As pessoas identificam características de Jesus. E se você é diferente, as pessoas notam. Esse testemunho nosso, ele precisa ser notório lá fora também. Somos conhecidos aqui uns dos outros, da nossa família, da nossa casa. Isso é um grande ganho, mas ainda há um outro ganho que eu acredito que o Senhor quer nos levar, ser conhecido, muito conhecido lá fora. O testemunho de Cristo, eu fiquei comparando com aquelas velas, né? A gente tem uma vela que vai acendendo outras velas, vai transmitindo a vida de Cristo através das nossas vidas. Somos como canais usados por Deus para alcançar outros. Nossa vida no Senhor, quando perseveramos, quando permanecemos na Sua palavra, influencia muitos dentro da casa de Deus e fora da casa de Deus. A gente tem a edificação, né? A multiplicação da vida de Cristo aqui dentro da igreja, através da vida uns dos outros, e lá fora a multiplicação da vida de Cristo também. Pessoas se aproximam de Deus por causa do testemunho de muitos irmãos. Quando falamos de Deus e nossa vida, há uma coerência ao viver genuíno, e isso impacta as pessoas lá fora. Quando o que falamos está em consonância com o nosso viver. Temos dado testemunho lá fora, é só pergunta, né? Ou temos sido discípulo aí 007? Temos sido reconhecidos lá fora? Como tem sido o nosso testemunho para aqueles que convivem conosco externamente? Eu queria relatar aqui um exemplo de Pedro. De Pedro antes e depois ali de ser cheio do Espírito Santo, né? Antes da experiência de receber o Espírito Santo. João 18,15. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se adequavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou. E o sumo sacerdote. Minuto, irmãos. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo
sempre na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disso oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos seguidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo-lhe: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhes Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou, amarrando ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aguentava-se. Disseram-lhe, pois, não és tu um dos discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Amém. Pedro, aqui ele foi reconhecido por 3 pessoas, uma criada, um parente lá do soldado que havia sido ferido na orelha. Havia sido reconhecido, ele nega ali, mas as pessoas reconhecerem Pedro pela linguagem, algumas coisas ali foram. As pessoas perceberam que Pedro andava com Jesus. E aqui tem outro discípulo, que a gente não atenta muito, mas tinha outro discípulo que seguiu a Jesus, e fala no início de João 18,15, fala que este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote, e Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou por porteira, levando Pedro para dentro. Tinha um outro discípulo que entrou junto e fala que ele entrou, era amigo do sumo sacerdote, ele voltou e abriu acesso para Pedro. Pedro entrou, do lado do outro discípulo. Assim, não sei, ali não sei que ele foi reconhecido, não foi reconhecido, era um momento turbulento. O Senhor deles estava ali sendo questionado, sendo agredido, sendo esbofeteado. Ele recebeu bofetadas, era um momento terrível ali para a fé daqueles discípulos. E Pedro ficou ali quietinho, se aquentava na fogueira. As pessoas ali começaram a inquirir, ele ficou incomodado. Não sou. E ele nega. Esse é o Pedro. Mas eu vi outro Pedro depois que ele recebeu o Espírito Santo. Lá depois do Pentecostes, Pedro pregando para quase 3.000 almas e dando início à igreja primitiva ali. Aquela igreja primitiva que a gente vê, né? Todos perseveravam no templo. Aquela igreja ali, Pedro participou ali do início. Aqueles primeiros irmãos, pregou de uma só vez, quase 3.000 almas se converteram. Então era outro Pedro que testificava, que falava de Deus com ousadia, com liberdade, cheio do Espírito Santo. Era outro homem. Atos 2,37. Atos 2,37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém. Ótimo, graças a Deus. E com muitas outras palavras, ele testificava e exortava aquela
aquele povo. Então era o Pedro ousado, o Pedro sem temor nenhum. Então, irmãos, vamos precisar de poder para testemunhar. Um texto conhecido nosso, Atos 1:8, né? Mas poder a descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins. precisamos de poder para testemunhar. Sem esse poder, fica difícil testemunhar. E testemunhar parece ser algo simples, né? Mas é espiritual, é uma guerra para testemunhar. O maligno, o inferno, ele não quer que o nome de Jesus seja manifesto através da sua vida. Então, a gente precisa de poder para testemunhar. Marcos 8:38. Portanto, qualquer que entre esta geração adultera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém. Irmãos, ter vergonha de testemunhar é ter vergonha do nosso Senhor Jesus. E eu fico pensando como eu posso me envergonhar diante do nosso Senhor, diante de uma geração perversa, adúltera, né? Nossa, olhando para Pedro, né? Pedro negou Jesus diante de uma criada, diante de servos ali. Mas se a gente não estiver cheio de Deus, a gente vai também negar diante de uma geração adúltera, de uma geração pecadora. Então a gente precisa estar cheio do Senhor, ser firmes no Senhor, preferir mais o vinho pedra de Cristo do que os tesouros, né? Como Moisés, os tesouros de Faraó. Amados, não estamos sós estamos Atos 1:6. Aquele, pois, se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restauras tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos permite saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Eu vi aqui os discípulos perguntando, né? O Senhor estava para partir para o céu ali, e ele ficava ali como se fosse ficar órfãos, né? E o Senhor restaurará tudo neste tempo, o reino de Israel. E o Senhor fala para ele que não pertencia a ele saber o tempo, mas eles não ficariam sós, eles receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Somos, amados, o bom perfume de Cristo por aí afora. Um texto, 2 Coríntios 2:14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Aleluia. Somos o bom perfume de Cristo. Amém. Que o Senhor nos ajude. Outro texto, Filipenses 4:5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. A vossa equidade já existe, ela precisa ser notória. Amém. Aleluia. Eu acredito que a equidade, a piedade,
Já existe, né? Temos irmãos que estão perseverando, cheios de Deus, e aqui a palavra fala que seja a nossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Amém, irmãos? O que você experiencia, o que eu experiencio, ele precisa ser compartilhado. As pessoas se dar a conhecer. Eu tenho buscado incluir nos bate-papos alguma coisa que aconteceu, onde eu ando, que eu faço, quando eu estou com igreja. Para de alguma maneira estar incutindo ali, na conversa, o testemunho, né? As coisas de Deus, porque eu sou daqueles pensamentos, não sigo aquela corrente, mas de alguma maneira está incluindo na conversa outros, acaba percebendo alguma coisa, né? Do trabalho. Outro dia a gente fez uma operação e teve um que falou: Ademir jogou o duro lá e falou isso. Soltou uma mentira. O outro veio e repreendeu e falou assim: Ademir não fala isso. Ademir não fala a palavra toda. Aí eu falei: mas nunca falei assim mas o camarada estava ali, está atento. Nós estamos sendo vistos no nosso natural, na nossa vida espontânea, né? As pessoas estão te contemplando. Eu lembro de João Batista, né? João Batista fala que importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que o Senhor cresça. Lá em João 3,30, né? João 3,30. Mas aí, vamos lá. É um dos pontos, irmãos, mais atacados pelo maligno. Esse testemunho de Cristo em nós. Os pontos muito atacados. 1 Pedro 2,12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Amém. Mesmo que acuse de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Deus é bom. Somos como árvores, né? Árvores ali que têm os seus frutos. Nós somos, a palavra fala que aos frutos do Espírito, né? Alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Esses frutos do Espírito manifestos, eles são conhecidos. O que causa às vezes estranheza quando você chega numa árvore cheia de frutos, que era para estar cheia de frutos, e não encontra frutos, ou encontra faltando algum fruto. Né? Vai lá, não tem alegria, não tem paz, não tem longanimidade. Então é natural se encontrar na vida do discípulo, na vida do cristão, os frutos do Espírito. Né? As pessoas sabem disso. Outro dia Jesus está brincando, né, com relação a essa situação de Pedro, né? Que alguns reconheceram Pedro ali, mesmo ele negando que ele não seguia o Senhor. Pode acontecer de outros que, mesmo falando, as pessoas duvidam, né? Eu sou seguidor dele, mas a vida não confere. Então, nossa vida tem que conferir com o que falamos. Então, amados, priorizemos o testemunho de Cristo. Convém que o discípulo seja ordenado, né? Pague suas contas, o nome do Senhor que está sendo
honesto ali, honrar nossos compromissos. Não convém ao discípulo ser grosseiro, né? Aqui eu colocando aqui uns aspectos práticos disso aqui. Às vezes eu disse grosseiro porque eu sou assim, comigo é diferente. Então não convém ao discípulo ser grosseiro em casa com as esposas, não convém olhares galateio com mulher lá fora, brincadeiras. Hoje um tempo terrível de brincadeiras, né? As brincadeiras do mundo são brincadeiras de duplo sentido, brincadeiras terríveis, e se vacilar você é levado ali enredado, e você está rindo de coisas que Deus reprova. E as pessoas, em que você falar, ou a postura que você vai ter, alguém vai estar lá pronto para sinalizar. Vai estar prontinho. Então, a resposta que damos a isso aí é o nosso testemunho. A resposta que damos quando alguém chega e lhe ofende e causa uma injustiça com você, essa resposta é o nosso testemunho. Então, vai sair Jesus ou vai sair eu mesmo, né? Vou sair em defesa do meu orgulho, do meu eu. Eu sou confrontado. Eu tenho que, ou eu vou importar que ele cresça, não importar que, ainda que eu seja humilhado ali para que o Senhor cresça. Como vai ser, né? Então, queridos, nós representamos um nome, representamos um povo, né? Se um da gente a pessoa fala assim, não, aquele ali é da igreja lá de Josué Oséias. Se acerta, ali é da igreja de Josué Oséias. Então, se acertamos ou se erramos, representamos um povo, né? E mais que isso, representamos o nosso Senhor. Romanos 2:21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominais os ídolos, cometeis sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Eu coloquei esse texto aí para chamar a atenção de que os gentios blasfemam, né? O nome de Deus por causa de alguns maus testemunhos, né? Eu acredito que os irmãos estão seguindo aí fiéis, mas importa reforçar e fazer notório a equidade na vida dos irmãos. Queridos, importa também fugir até da aparência do mal. Eu vi aqui que existe a equidade, aquilo que está, a gente deve desenvolver nossa piedade, nossa vida diante do Senhor. Essa é a essência, né, da vida cristã. Mas até a aparência também, há um cuidado de Deus, a gente deve zelar. 1 Tessalonicenses 5:22. Abastende-vos de toda a aparência do mal. Joia. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Tem outra tradução que fala fugir da aparência do mal. Aqui nessa situação várias situações a gente pode incorrer aqui, né? Desde carona que se dá, desde uma bebida que você às vezes resolve, não vou beber por causa da consciência do outro, né? De comida que você
vai se abster de coisas lícitas que às vezes você precisa renunciar em favor do outro, para que você não seja pedra de tropeço para a consciência do seu irmão, e nem o nome de Jesus seja blasfemado aí fora por causa de uma coisa que você não é pecado para você, mas para o outro é pecado. Então essas coisas, as coisas lícitas que vai causar algum embaraço na consciência do irmão ou confusão na vida do incrédulo, importa que a gente abra mão. Amém? E olhando para Jesus, o Senhor também abriu mão de coisas lícitas, né? João 17, 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém. Então o Senhor se santificou. Eu não sei quantas coisas o Senhor abriu mão ali em favor dos discípulos aqui. Está citando os discípulos, né? Deixou de fazer algumas coisas por conta de se santificar em favor deles. O Senhor é santo, né? É perfeito, mas ele em si mesmo ele abre a mão de alguma coisa por causa da consciência dos demais. João 17, 14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Amém. Assim como eu não sou, assim como do mundo não sou. Amém. É uma programação, amados. Há uma programação de sermos odiados pelo mundo. Essa é a programação, né? Seremos odiados pelo mundo. Seguimos o caminho do Senhor, vai ser perseguido. E bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do Senhor. Bem-aventurados que forem vituperados por causa do nome de Cristo. 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Amém. Deus é bom. O que fazer, amados, quando a gente falhar diante do ímpio, né? Às vezes escorregou lá, vacilou. O que eu tenho que fazer? Né? A restauração, o pedido ali, a reconciliação, né? Reconhecer meu amigo, eu queria dizer que eu errei, falei uma palavra que como cristão deveria, como discípulo, né? E eu queria falar contigo e te pedir perdão. Essa reconciliação coloca no lugar o nome de Jesus, restaura o testemunho. Rapaz, a camarada é sério, ele falou, mas ele reconciliou. Então isso reconcilia essa restauração da imagem do Senhor. Pecamos ou ofendemos, mas foi reconciliado, foi restaurado. Sejamos humildes, né? Errou, corrige, atrasou, o incrédulo, corrige. Era que eu tinha que falar que eu ia voltar tal hora, você deixou pagar tal dia, mas não aconteceu. Não deu por isso que eu te pedi perdão aqui. Então isso restaura o testemunho do Senhor. Que haja, quando há coerência, amados,
pessoas são impactadas por aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Eu lembro que uma vez no trabalho, lá em Teixeira, houve uma confusão lá com o interno. Eu fui cobrar do diretor, uma disciplina para aquele interno. Fiquei ali, fiquei chateado na época com aquilo. E ali eu vacilei algumas. Mirei ali com o diretor. E aí o diretor ficou perguntando depois, né? Quem é esse servidor? Depois eu pergunto, a secretária do diretor me falou, logo que você saiu aqui, o diretor estava perguntando quem é aquele servidor. Eu falei, não é Ademir, eu nunca vi isso, Ademir tão estressado daquele jeito. Aí eu soube isso pela secretária. No outro dia eu cheguei em casa, voltei ao outro trabalho, e o Espírito Santo ali me apertou meu coração. Eu fui procurar o diretor para pedir perdão. E no dia ele foi algo fora da curva, que ele ficou assim assustado ainda, né? Aí eu falei, eu posso falar com o senhor? Vim retratar com relação ao que aconteceu ontem. Eu perdi ali, estava numa situação de crise ali, no calor da situação ali com o interno, e acabei excedendo no trato com o senhor. Queria te pedir perdão. Aí foi aí que ele falou, né? Falou, não, que você saiu, eu perguntei à secretária quem era aquele servidor, né, com aquele trato. Aí ela falou para você. Aí eu queria falar o seguinte, que eu conheço o homem não pelo que ele faz na hora, mas pela resposta que ele dá depois da situação. Bom, graças a Deus. Aí, mas precisa às vezes voltar. A dificuldade é que às vezes as pessoas não querem fazer o caminho de volta quando erram. Quando você erra, tem que fazer aquele caminho de volta, irmãos. A gente chegar lá e se humilhar. E aí a pessoa acha que a pessoa fica lá nesse mesmo, a pessoa vai esquecer. Não esquece. Se ele for falar de Deus para ele vai se lembrar. Se alguém falar perto dele, não, eu sou cristão, para ele é cristão, ele fica. Então as pessoas não esquecem. Aleluia. Então, quando é rico, irmãos, quando no meio de uma mensagem a gente coloca alguma experiência daquilo que o Senhor fez conosco, né? Alguma experiência daquilo que você venceu, aquilo que você era, pessoas que eram amarguradas, iracundas, e fala hoje, né? Dá testemunho disso, né? Se a gente for pensar aqui naquilo que Deus fez conosco, como você era antes de Jesus. Vocês conseguem perceber a mudança? Algumas pessoas eram cheias de ansiedade, iracundas, buscando também alegria em coisas fúteis, né? Uma vida sem sentido, e hoje tem sentido, tem paz, tem alegria, tem contentamento. Então isso precisa ser partilhado, ser repartido por de fora, né? E as pessoas estão assim, as pessoas se identificam, né? Mas eu era problemático, e era assim, e as pessoas falam, não, você que conseguiu vencer, você como é que foi? É importante o nosso testemunho. Tem um outro texto que chamou a atenção aqui, Mateus 5,13. Mateus 5,13 em diante, que fala dos escândalos e tropeços. Está fácil para conta. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas num velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Vós sois o sal da terra. Ele fala que se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Como ele vai conseguir salgar? Ele para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens, né? E aqui eu vi uma palavra profética, né? Quando você não vive, quando você não é pisado pelos homens, quando você não salga, acontece a segunda coisa: se a gente ou salga ou é pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Essa cidade, essa luz, ela tem que ser exposta, né? Aqui fala de exposição, né? Para que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Somos sal e luz. Nós cantamos isso e vivemos isso. Tem um cântico. Estamos as mãos do Senhor, só. Também que somos as mãos do Senhor, né? Orando, abençoando, Então nós cantamos isso o tempo todo. Outro canto que a gente estava cantando aqui mais cedo Tu és Jesus, né? Amigo verdadeiro. Temos conhecido a vida de meus irmãos. Nós lemos que isso é verdade, queridos. Filipenses 3:17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em vós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui Paulo adverte aos filipenses para que tenham cuidado com o exemplo que tem em nós. E esse tem em nós não era ele só, ele estava falando tem naquele rebanho, né? Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eram irmãos que estavam ali no meio do rebanho, mas não tinha bom exemplo. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo adverte aos queridos para que eles tivessem cuidado com o exemplo que tem em nós. Se há alguma coisa, se há alguma virtude, se há alguns entranháveis afetos, se há algum exemplo, isso deve ser copiado, deve ser reproduzido. Mas se a gente achar um mau exemplo, deve ser corrigido, né? Como santos queridos, e não reproduzido. 3 João 1:11. Eu vou ler isso aqui, Marcos. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A manutenção do testemunho envolve fé, firmeza, temor, zelo, zelar pelo testemunho de Cristo. Apocalipse 12:17, e a gente já está entrando na linha aqui
encerramento. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Vou falar do Apocalipse, né? O dragão aí perseguindo a semente da mulher. E fala aqui, perseguindo os que guardam, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então fala de uma perseguição daqueles que guardam o testemunho de Jesus. Aqui eu fiquei pensando, a pessoa que não guarda o testemunho de Jesus, certamente não vai ser perseguida, né? Mas benditos esses irmãos que serão perseguidos. Amém, Jesus. Senhor, faça essas coisas em nós. Que o seu testemunho seja vivo em nossas vidas. A vida de Cristo seja como luz resplandecendo no meio dessa geração perversa. Em nome de Jesus. Que o Senhor ganhe muitas pessoas através de nossas vidas. Que o Senhor possa corrigir em nós alguma coisa que precisa ser corrigida. Em nome de Jesus, trate conosco, Senhor, vence em nós alguma coisa, algum caminho perfeito. Em nome de Jesus. Com relação a esse tema que Demas falou, às vezes eu fico meio que surpreendido. Ontem eu estive em uma loja, comprei um monte de mercadorias, depois logo em seguida encontrei milho. Cadê milho? Estou por aí, falei comigo, foi, eu te vi ali. Encontrei milho, atrás de milho tinha outro rapaz, eu falei contigo, o outro falou comigo, era o outro conhecido. Eu termino de comprar na loja, agradeci ao rapaz, virei as costas para ir embora, e eu nunca vi aquele rapaz, ele disse assim, obrigado, Josué. Eu disse, que é isso, cara? Se você faz besteira, meu irmão, e isso ocorre sempre, e eu não sei quem é. Eu nunca vi, o cara me tratou bem, fiquei um bom tempo comprando coisas com ele, eu não sei quem é. Eu saí com essa pulga pendurada na orelha de lá, encontrei lá no Rio depois. E uma outra coisa que eu lembrei, nos 15 anos de Alana, teve uma festa, Oséias fez lá, ele tinha uns parentes, e eu lembro de uma fala de Oséias, ele soltou aquele dia, e eu queria a essa fala agregar mais uma coisa. Ele disse: as pessoas podem ser advogados, pecando, podem ser médicos, pecando, podem ser dentistas, pecando, podem ser profissionais como for, pecando. Mas nós, como pastores, não podemos ser pastores pecando. E nós, como discípulos, não podemos ser discípulos pecando. Temos que brilhar a luz de Cristo, temos que refletir a imagem de Jesus. Gente, a cada lugar que eu vou, que as pessoas, eu fui comprar um refrigerante para o rapaz que trabalha lá, estou de costas, a mulher chegou e disse assim: Josué, que eu olho, qual é o destino que eu vou agora que eu encontro com outro carro? Ontem foi 2 vezes a situação. Então, assim, devemos ser luz e devemos ser sal. Porque por onde passamos devemos exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas sabem quem você é. Você não sabe quem são as pessoas, mas elas sabem quem você é. Elas estão prontas para criticar se você pecar. Se você errar, dificilmente elas aplaudirão. Apenas observarão. Mas se você errar, ela vai publicar o seu erro. Então, devemos manter esse bom testemunho de Cristo por onde nós passarmos. Graças a Deus pela sua palavra. Graças a Deus porque a igreja agora não é só de Oséias, é de Josué também. Mas brincadeira da parte, a igreja não é a igreja de Oséias, a igreja de Josué, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós já temos um testemunho consolidado dessa cidade, inquestionável. Se acontecer uma tragédia, um mau testemunho,
coisa estourar aí fora, não temamos. Porque quem conhece Oséias, quem conhece Josué, quem conhece a maioria aqui desse povo, sabe que é um povo sério. E aí, com certeza, quem souber de alguma coisa aí fora, de alguém aqui que está vivendo inadequadamente com o testemunho do Senhor, com certeza, alguém vai dizer: os pastores não estão sabendo. Não estão sabendo. Porque dentro desse universo aqui da gente, o que acontecer aqui, que for notório, ou vier à luz depois, haverá um tratamento de Deus com a sua palavra. Se quiser se arrepender e consertar o rumo, se conserta. Se não quiser, a amizade continua, mas o discípulo não vai acontecer. É assim que funciona. Mas louvado seja Deus, porque as notícias que a gente recebe são essas. Aquele povo é sério. Aquele povo conhece Jesus. Então, não temamos. A palavra diz assim, que o pecado de alguns homens se vem logo, são notórios, mas o pecado de outros vão vir à luz depois. Então a gente dá oportunidade para o discípulo, ande na luz, traga a sua situação, não traz, aí Deus vai descortinar. Tito fala que a gente tem que embelezar a doutrina de Cristo em todas as coisas. Essa beleza aí fora, do testemunho, da ética, da moral, do comportamento, a igreja, para a glória de Deus, mantém um testemunho sólido. E nada vai destruir esse testemunho, nada. Ai daquele por quem vier ensinando, ai daquele por quem vai ensinando. E o que José falou aqui, eu repito, só que não pode pecar são os pastores, e discípulos também não. A gente tropeçar aí, a pancada é grande, mas que o Senhor nos mantenha de pé. De graça para preservarmos a doutrina de Cristo, o testemunho do Senhor. Porque quem não quiser viver essa sã doutrina, esse bom testemunho, nós não temos interesse no seu dinheiro, nós não temos interesse nos seus recursos, de maneira nenhuma. Nós temos interesse em levar você perfeito, um homem e mulher em Cristo. Se não quiser, aí beleza, a amizade segue e a gente não pode ter você como discípulo, tá bom? Então, que haja temor aqui com essa palavra. Quem tiver aí com embaraços, com complicações, traga a sua vida manifestada, porque Deus só trata com quem é inteiro, com quem vem, pede ajuda e aí Ele conserta. Mas se não quiser, não aguenta essa doutrina não. Paulo disse assim: alguns, por rejeitar a sã consciência, vieram lá para cá na fé. Não adianta você estar aqui enganando a si mesmo. É necessário que você receba essa palavra aqui de Deus hoje à noite. Eu preciso preservar o bom testemunho de Cristo